Bom, eu queria, antes de mais nada, começar agradecendo à Cefim, na pessoa do Dr. Sérgio Nalini, por me convidar mais uma vez para participar de mais um evento da associação, principalmente por eu não ser do fisco, não ser da fazenda, ser advogada e estar aqui trazendo para vocês um pouco da visão dos contribuintes também a respeito da cobrança do ITBI. Então, a ideia da minha palestra, né, quando o Dr. Sérgio me pediu para tratar sobre o ITBI, que é um tema que já está muito em voga nos últimos anos por conta de alguns julgamentos importantes que o STJ e o STF têm feito sobre a cobrança desse imposto. E agora também com a reforma tributária e com essa mudança que a gente vai ter na tributação sobre o consumo, em que o ISS, infelizmente, vai morrer e vai passar a ser o IBS, a gente não vai ter mais ISS e CMS, vai virar o IBS, e os municípios vão perder muita competência na tributação dessas atividades. Consequentemente, a tributação do patrimônio é um foco importante para os municípios agora, e aí é onde entra a necessidade de se estudar melhor, de tentar entender um pouco mais o ITBI, que é onde o pessoal da fiscalização municipal vai ter um pouco mais de... Na verdade, a competência vai ser mantida e é onde vocês vão ter um pouco mais de liberdade para trabalhar, já que vai se mudar tudo em relação à tributação de serviço. Então, a minha ideia aqui, nesse meu tempo de fala, é tratar sobre 4 pontos mais importantes agora, na minha opinião, no momento que a gente está vivendo de mudança da legislação e também da jurisprudência, em relação ao momento de cobrança do ITBI, a base de cálculo do ITBI, relacionado principalmente à imunidade tributária. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, quem ainda não parou para estudar o ITBI, né, eu sempre gosto de começar trazendo lá o fundamento. O fundamento que me faz estar aqui falando sobre o ITBI num congresso, num seminário voltado para servidores, para o pessoal que trabalha com tributação municipal, é o artigo 156, inciso 2 do texto constitucional, que atribui aos municípios a competência para cobrar um imposto sobre a transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Então, é esse dispositivo do texto constitucional que permite aos municípios cobrar o imposto sobre toda transação imobiliária que é feita de forma onerosa, ou seja, quando quem está vendendo, quando quem está cedendo o direito real sobre um imóvel, recebe um valor por isso, e isso, obviamente, é uma operação que é feita entre duas pessoas vivas. Por que é importante frisar isso, que parece óbvio? Porque aqui a gente tem um potencial conflito de competência com os estados. E aí aqui eu faço uma homenagem ao meu amigo Anselmo, que é auditor da Secretaria da Fazenda do Estado, que está aqui também, que o Estado é competente para cobrar o ITCMD quando essa operação imobiliária é feita de forma gratuita. No caso de uma doação de uma pessoa viva para outra pessoa viva, ou no caso do evento morte, em que ocorre a sucessão da pessoa que é proprietária de um bem imóvel, em razão do falecimento, a propriedade desse imóvel é transferida para os herdeiros desse proprietário. E nesse fato de transmissão da propriedade, incide o ITCMD. E é importante a gente saber essa diferença. Olha, se for oneroso é ITBI, se for gratuito é o ITCMD. E também que o ITBI se restringe à transmissão de bens imóveis, enquanto que o ITCMD também incide sobre a transmissão de bens móveis, porque a gente tem algumas situações de conflito, por exemplo, quando a gente tem um divórcio, em que o casal é proprietário, vamos falar no caso mais comum, em que um casal é casado sobre o regime de comunhão parcial de bens, em que todo aquele patrimônio que foi construído durante o casamento é comum às duas partes, e aí ocorre uma separação. Pela legislação civil, cada um tem metade daquele patrimônio. Mas pode ser que, diante da particularidade de cada caso, haja um acordo em que a mulher sai com um patrimônio maior e o marido com um patrimônio menor. Isso é uma situação em que a gente precisa analisar
como foi feito esse acordo, se foi um acordo em que gratuitamente a mulher está saindo com patrimônio com mais do que os 50%, e aqui a gente tem uma doação que é tributável pelo ITCMD, ou se houve um acordo em que, por exemplo, o casal tinha lá uma casa que valia 200 mil e mais um carro que valia 100 mil. A mulher ficou com a casa, o marido ficou com o veículo, ela ficou com 50 mil a mais, mas ela pagou os 50 mil para o marido. Então, ela adquiriu essa parte desse imóvel pagando o ex-cônjuge. Aqui a gente tem uma transmissão imobiliária tributável por meio do ITBI. Então, são situações que os municípios devem ficar de olho, devem fazer essa troca de comunicação com os cartórios, principalmente porque um divórcio consensual pode ser feito hoje por meio de escritura pública no cartório de notas, e vocês terem acesso à informação de que está acontecendo esse ato jurídico que pode ser tributado pelo município, e às vezes o município não está sabendo dessa informação. Então, passando desse primeiro ponto da gente entender essa diferença entre o ITBI e o ITCMD, eu passo para o segundo ponto, que é a questão do momento de incidência do ITBI. Quando que o município pode cobrar o ITBI? Quando que se considera que ocorreu essa transmissão imobiliária que permite ao município ir lá e cobrar esse imposto da pessoa que está adquirindo onerosamente um imóvel? Para a gente responder a essa questão, a gente não pode deixar de olhar o artigo 110 do Código Tributário Nacional, que é uma norma geral que deve ser seguida por todos os 5.560 municípios, os 20 que lidam com o ITBI, que diz o seguinte: a lei tributária ela não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas do direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal para definir ou limitar competências tributárias. O que ele está falando para a gente? Se o Constituinte de 1988, quando ele repartiu as competências tributárias entre todos os entes federados que compõem a nossa República Federativa, ele utilizou institutos do direito privado, institutos que estão lá previstos no Código Civil, que regulamentam a nossa vida aqui entre pessoas particulares. Quando se vai tributar esses institutos, essas situações do direito privado, deve-se observar a forma como essa situação, esse instituto é regulamentado pela lei civil. É o que a gente está falando aqui. Eu estou falando que o município tem competência para tributar quando uma pessoa vende um imóvel para outro, institui um direito de servidão sobre um imóvel para outra pessoa, institui um usufruto para outra pessoa. Isso são todos os institutos que estão regulamentados pela lei civil. A gente precisa ir lá no Código Civil ou outra legislação esparsa que trate sobre esses institutos para entender como que ele acontece. Que jeito que ele acontece para eu saber? É nesse momento que eu vou cobrar o ITBI. Quando a gente está falando de uma compra e venda, da transmissão da propriedade de um bem imóvel, o que o Código Civil diz para a gente? Lá no artigo 1245, que a transferência da propriedade imobiliária, ela ocorre mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. E no parágrafo 1º desse artigo, ele diz que, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. O que significa isso? Que se eu tenho um imóvel, eu tenho uma casa, e aí eu faço um contrato de compra e venda com o Anselmo. Faço esse contrato de gaveta, a gente combina, ele já me paga um adiantamento, eu já deixo ele entrar e começar a morar na minha casa, mas a gente ainda só tem um contrato de gaveta. A gente nem fez uma escritura pública ainda de compra e venda, muito menos registrou isso na matrícula do imóvel. Se a gente for lá no cartório de registro de imóvel, pegar a matrícula dessa casa, a dona ainda é a Franciele. E não o Anselmo, apesar dele estar morando nesse imóvel, porque a gente tem um contrato particular que regulamenta isso. De acordo com o Código Civil,
O Anselmo só vai passar a ser proprietário desse imóvel no momento em que fizer o registro da escritura pública de compra e venda. Então, a gente tem aqui três passos. A gente fez um contrato particular, a gente pegou esse contrato, levou lá no cartório de notas e fez a escritura pública de compra e venda, e aí ele pegou essa escritura, levou no cartório de registro de imóveis competente e fez o registro. Passou a ter um registro novo lá na matrícula da minha casa, dizendo, na data tal, no dia 25 de julho de 2024, por meio da escritura que foi lavrada lá no cartório de registro, no cartório de notas X, a Franciele vendeu esse imóvel para o Anselmo pelo valor de X. A partir daquele momento, ele passou a ser proprietário. É nesse momento que ocorre a transmissão imobiliária que o município pode cobrar o ITBI, de acordo com a legislação civil. Antes disso, não teve transmissão. Ainda que a gente faça a escritura pública e ele guarde essa escritura na gaveta. O que não acontece aqui em Ribeirão Preto, não acontece em nenhum dos municípios de vocês. Né? Isso só acontece lá em Bálsamo, que é a minha cidade, que o pessoal faz a escritura e guarda na gaveta e não leva no cartório de registro. Né? Às vezes nem faz escritura, exatamente. Eu já estou avançando, né, falando que faz escritura. Às vezes é só o contrato e às vezes é só de boca. O pior é isso. Então, assim, pela legislação, somente no momento do registro é que poderia ser cobrado o ITBI. E a gente tem grande parte da doutrina, e eu trago aqui um exemplo, e até como sugestão para quem quiser estudar mais essa parte de ITBI, de IPTU, que é outro imposto que os municípios vão ter que investir mais na fiscalização e na cobrança a partir de agora, eu indico a doutrina do professor Aires Fernandino Barreto, o curso de Direito Tributário Municipal, que foi um procurador do município de São Paulo, que estudou muito essa parte de tributação municipal. O livro dele é uma bíblia para a gente que trabalha com essa matéria. E ele fala exatamente isso, que a transmissão imobiliária só ocorre quando da transcrição do título aquisitivo no registro imobiliário competente. E esse tem sido o entendimento do STF desde 2015. Eu trouxe aqui a ementa do julgamento em que foi decidido, nos termos da legislação civil, a transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro. Antes disso, não é possível a cobrança do ITBI. Eu sei que muitos municípios, provavelmente os municípios de vocês, têm legislação prevendo a cobrança prevendo a cobrança no momento já da lavratura da escritura pública e colocando no cartorário a responsabilidade de fiscalizar a cobrança desse ITBI no momento da lavratura da escritura, só que a gente, em razão dessa decisão do STF, a nossa jurisprudência aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está bem consolidada e pacífica com esse entendimento. Se o contribuinte chega lá e não conseguir lavrar essa escritura, porque o cartorário está exigindo que seja feito o pagamento do ITBI, porque ele também, né, tem a responsabilidade por verificar o pagamento desse imposto que seria devido de acordo com a legislação municipal naquele momento. Se o contribuinte entrar questionando essa cobrança aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, o tribunal tem validado, tem seguido esse entendimento do STF de que é só no momento do registro que deve ser cobrado. Então, eu trago aqui uma decisão do dia 26 de junho desse ano, dizendo que o momento da ocorrência do fato gerador é a data da transmissão da propriedade. Aqui uma outra decisão de junho dizendo a mesma coisa, que somente com o registro do título no competente cartório de registro de imóveis é que eu tenho o fato gerador do ITBI. Isso, inclusive, eu estou falando aqui da compra e venda, em que a gente tem escritura pública de compra e venda, mas um dos casos que nós vamos falar daqui a pouco, que é a integralização de capital com a transferência de imóveis do sócio para a empresa. Eu não tenho escritura pública de compra e venda. O documento que a gente tem aí é a alteração do contrato social, em que fica previsto o aumento do capital social e a transferência do imóvel do patrimônio do sócio para o patrimônio da empresa. Quando isso é feito ali no contrato social, ainda não houve a transmissão da propriedade imobiliária. A transmissão só vai acontecer no momento em que se levar a registro esse contrato social. Então, nesse momento em que é levado a alteração do contrato para a junta comercial, ainda não é o momento da cobrança do ITBI. O momento é só no registro no cartório de imóveis.
Mas a gente sabe que tem parte da doutrina, muito importante por sinal, o professor Alberto Macedo defende essa ideia, até no livro dele sobre TBI, que também é outra obra que eu indico muito sobre o assunto, ele defende a ideia que o momento de cobrança do ITBI deve ser antecipado para o momento da lavratura da escritura, porque, de acordo com o entendimento dele, quando você faz a lavratura da escritura de compra e venda, é o momento já preparatório para a realização do registro. Eu começo aqui na escritura para terminar essa transmissão no registro. Então, eu já poderia, aqui nesse momento em que, no entendimento dele, já se iniciou essa transmissão da propriedade, já se antecipar a cobrança do ITBI aqui nesse momento. Esse não é o entendimento da jurisprudência hoje, mas, falando em reforma tributária, nós temos um PLP, o Projeto de Lei Complementar número 108 de 2024, que está em análise no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Esse projeto ele é específico para alterar o Código Tributário Nacional para se adaptar às alterações da Emenda Constitucional 132 de 2023, que foram feitas no texto constitucional. E esse projeto de lei não trata só sobre alterações relacionadas a ISS, essa parte do consumo. É um projeto que aproveita esse ambiente da reforma para atualizar o Código Tributário Nacional no que diz respeito ao ITBI. Porque se vocês pegarem o Código Tributário Nacional hoje, o capítulo lá que fala sobre a tributação de transmissão de imóveis ainda é anterior à Constituição de 88, quando a gente tinha um tributo só incidindo sobre a transmissão, gratuita ou onerosa. A gente não tinha essa diferença de TBI e TCMD que eu falei para vocês no começo da minha fala. Então, esse projeto de lei vem atualizar essa parte, deixar claro qual que é a forma como se deve cobrar o ITBI, a forma como deve se cobrar o ITCMD, e aproveita para inserir o artigo 35A no Código Tributário Nacional, dizendo que considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da celebração do ato ou título translativo oneroso do bem imóvel ou do direito real sobre o bem imóvel. E aí, o que a gente tem aqui? A jurisprudência falou que eu só posso cobrar lá no registro. Vamos alterar a lei e vamos deixar isso mais claro, que eu posso cobrar no momento da celebração do ato ou título translativo. E aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é um ato translativo? O que é um título translativo para esse legislador complementar? O nosso ato de boca de eu combinar com o meu amigo Anselmo que eu vou vender minha casa para ele já é um ato translativo e eu autorizar, Anselmo, estou a chave da casa, pode entrar lá, você já pode tomar posse do meu imóvel. Isso já é o ato translativo? O nosso contrato de gaveta passa a ser um título translativo que permite a cobrança do ITBI? Da forma como está nesse projeto de lei, isso ainda não está claro. A gente não sabe se vai vir uma nova legislação que explique, que defina isso um pouco melhor. Mas aí, na minha opinião acadêmica, aí como crítica, analisando esse artigo que ainda não foi aprovado, tá? Isso que eu estou falando ainda não está valendo. É um projeto que ainda está no começo, está no início da análise lá no Congresso Nacional, mas pode vir a ser aprovado a qualquer momento, como aconteceu com o PLP 68 esses dias. Se isso for aprovado, vai acabar dando margem para os municípios anteciparem essa cobrança, como já está sendo feito, mas validar essa cobrança antecipada do ITBI antes do registro. Isso ainda não está válido, mas se isso for aprovado, pode se antecipar até para o momento do contrato de gaveta. Tá? A gente não tem segurança de que seria apenas no momento da escritura pública. A gente tem essa abertura aqui para os municípios. Um terceiro tema importante em relação ao ITBI, além dessa questão do momento de cobrança, é a base de cálculo. Tá bom, eu sei então que eu só posso hoje, de acordo com a legislação e a jurisprudência do STF, do TJ aqui de São Paulo, só posso cobrar no momento em que registra na matrícula do imóvel, mas qual o valor? Qual que é a base de cálculo? Por que a gente tem esse problema? Porque a gente sabe, eu sei que aqui em Ribeirão, no Brasil inteiro, só na minha cidade que todo mundo vai lá e faz a escritura de compra e venda pelo valor que efetivamente pagou do imóvel. Né? Vocês nunca viram nada diferente. Fui lá e o Anselmo comprou por 200 mil a minha casa e ele colocou lá, eu estou pagando 200 mil para a Fran.
Não 50 mil ou 25 mil, que é o valor venal que está na prefeitura. Né? Se vocês nunca viram, estou contando para vocês que isso em algum lugar do Brasil acontece. E aí é porque isso acontece em algum lugar do Brasil, das pessoas pegarem, olha, vamos lá, tirar a certidão de valor venal na prefeitura, esse imóvel está lá valendo 25 mil, e eu fazer uma escritura de compra e venda dizendo que eu estou vendendo por 25 mil, quando na verdade eu estou vendendo por 200 mil, que se gera essa discussão. Peraí, não está falando que é o fato que pode ser tributado é a transmissão onerosa do imóvel? Se esse imóvel está sendo transmitido por 200 mil, é essa que tem que ser a base de cálculo. Não os 25 mil que está lá cadastrado na prefeitura para fim de cobrança do IPTU. Que aí é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui, que não é tema da minha palestra, mas que não é atualizado por inúmeros motivos. Mas aqui, eu estou falando da transmissão agora, eu consigo ver, eu consigo chegar nessa informação de qual que é o valor. E aí, onde a gente vai buscar a resposta para isso? Se o município tem que se vincular ao que está lá na certidão de valor venal para fins de IPTU, ou se ele pode ir atrás do que efetivamente foi pago em cada operação. Artigo 38 do Código Tributário Nacional fala que a base de cálculo do ITBI tem que ser o valor venal do imóvel. E o que é valor venal? Eu trago aqui para vocês, de novo, uma citação do professor Aires Barreto, em que ele explica o seguinte: a gente pode conceituar valor venal como valor normal que qualquer bem comercial obtém no mercado. A seu turno, o valor venal do imóvel nada mais é do que uma espécie desse gênero, e como tal, não foge às regras que ditam a apuração dos demais valores venais. Quaisquer que sejam, são sempre decorrentes das forças econômicas que caracterizam a lei da oferta e da procura. Todavia, além disso, são valores altamente influenciados por fatores psicológicos ou subjetivos. Por isso, é temerário afirmar que na sua busca se veio encontrar alguma coisa mais precisa do que um valor provável do imóvel. O que o professor Aires está dizendo aqui para a gente? Quando eu falo em valor venal, é aquilo que eu tenho a minha casa. Se eu quiser vender, quanto ela está valendo no mercado? Se eu for perguntar para algum corretor, se eu for perguntar para alguém que está numa imobiliária, quanto que eu conseguiria vender? Venderia por 150 mil. Eu tenho a certeza que eu vou vender por 150 mil? Eu posso chegar a vender por 250 mil? Se é alguém que está querendo comprar muito aquela casa naquele lugar, e eu também não estou muito afim de vender, não estou com muita pressa, pode ser que ela vale 150 mil, mas chega alguém que quer muito aquele imóvel naquele lugar e vai pagar 250 mil. Ao mesmo tempo em que ela vale 150 mil e eu estou apertada, precisando de dinheiro, o Anselmo me chega e fala assim: Fran, te dou 100 mil de dinheiro. Daqui que eu estou precisando desse dinheiro urgente. Poderia ser vendido por 150, mas pelas condições psicológicas e subjetivas da minha situação como vendedor e da situação do comprador, o valor que a gente negociou foi menor. Então, assim, é um valor provável, mas não necessariamente é o valor exato pelo qual cada transmissão imobiliária vai acontecer. E qual que é o reflexo disso? A gente vai depender como acontece na prática. Nós dois, como vendedor e comprador, vamos lá no cartório de notas, vamos fazer a escritura de compra e venda e vamos declarar: esse imóvel está sendo vendido por 100 mil reais. Cabe ao fisco, no momento de olhar, porque aí entra o município como competente para tributar essa operação, pegar as informações. A Franciele, como vendedora, está vendendo esse imóvel X para o Anselmo como comprador no valor de 150 mil reais. Será que eu confio nesses 150 mil? Eu tenho informação que ali naquele bairro, naquela localização, aquele tipo de casa está valendo 200 e não 150. Não estou confiando muito nessa informação que eles deram. O artigo 148 do CTN permite que, quando a operação envolver um bem imóvel que vai ser calculado, o imposto vai ser calculado sobre o valor que é declarado pelo contribuinte, e aquele valor não está cheirando muito bem, tem indício de que o contribuinte está falando uma informação que não é tão verdadeira assim, o município pode fiscalizar, pode ir lá verificar se esse valor que foi declarado para gerar a guia do ITBI realmente é o valor certo, ou se é maior, se na verdade a gente falou que foi vendido por 150 mil, na verdade foi vendido por 300 mil.
É aí onde entra a competência do município de questionar esse valor declarado pelo contribuinte no momento da lavratura da escritura pública. E aí eu trago aqui de novo uma citação do Alberto Macedo falando isso. A possibilidade de se abrir um processo administrativo regulamentar para verificar qual que é o valor que efetivamente aquele imóvel foi vendido e cobrar o imposto sobre o valor efetivo de venda, e não sobre o valor que foi declarado. E aí, qual que é o problema que a gente tem nisso? Essa necessidade de se fazer esse processo administrativo de análise de cada caso. Porque o ITBI ele é um tributo interessante hoje. Eu dou aula de direito tributário, aí a gente tem lá, a gente vai no CTN, a gente tem 3 tipos de lançamento. O lançamento de ofício, que é quando vem o fisco e pega as informações e faz o lançamento, sem qualquer participação do contribuinte, como é o caso do IPTU. O fisco municipal pega os dados que estão lá no cadastro imobiliário, calcula anualmente o valor do imposto, manda o carnê para a casa da pessoa. Hoje tem município que nem manda, né? A gente tem que entrar lá no site e emitir o carnê no site da prefeitura. Tem o lançamento por homologação, que é o que o Hamilton estava mostrando aqui, o sistema de nota fiscal eletrônica como um auxiliar da realização do lançamento por homologação, que é quando o prestador de serviço entra no sistema, diz, prestei um serviço pelo valor de R$1.000, calcula o valor do ISS devido e recolhe sem qualquer participação do município. O município depois tem 5 anos para conferir se esse cálculo foi feito correto. E o lançamento por declaração, que é quando o contribuinte leva uma informação para o fisco, com base naquela informação, calcula o tributo e dá a guia para ele pagar. O ITBI é interessante porque, dependendo do município, é um tipo de lançamento que é feito. Tem município que usa o lançamento por homologação. Eu não sei como é no município de vocês, mas se no município de vocês disponibilizam para o próprio contribuinte ou para o cartorário que fez o convênio com a prefeitura entrar no site, preencher as informações do imóvel e já gerar a guia sem a pessoa da Secretaria da Fazenda ter que conferir essa informação, vocês estão adotando um lançamento por homologação no ITBI. Agora, se ele coloca, o cartorário ou o contribuinte coloca a informação da operação imobiliária, vocês conferem, e aí vocês que liberam a guia do valor do ITBI, aí a gente tem um lançamento por declaração. Depende, cada município faz de um jeito. E isso, eu estou explicando um pouco isso, porque isso foi considerado recentemente, em 2022, pelo Superior Tribunal de Justiça, para analisar essa possibilidade do município apurar uma base de cálculo de ITBI diferente daquela que foi declarada na escritura pública de compra e venda. Porque ele fala o seguinte, o ITBI não é um tributo sujeito a lançamento de ofício. Ou ele é por homologação, ou ele é por declaração. Sendo assim, o município sempre vai depender do contribuinte levar a informação de qual é o valor que ele está vendendo aquele imóvel. E eu tenho que presumir que está certo. O município tem que presumir que o contribuinte está de boa fé e informando aquele valor correto. Se eu falei que eu vendi minha casa para o Anselmo por 150 mil, presume-se que esse valor é correto. Se o município está desconfiando que tem alguma coisa errada, porque ele traz aqui, no voto, aqui a ementa de relatoria do ministro Gurgel de Faria, em que ele traz um pouco daquilo que o professor Ares Barreto utiliza na definição de valor venal, que tem informações em cada transação imobiliária que o fisco não conhece. Quem conhece as particularidades de cada compra e venda de imóvel são as pessoas que estão envolvidas nessa transação de compra e venda. Então, é ela que vai saber te informar que aquele imóvel foi vendido por tal valor. E vamos presumir a boa-fé do contribuinte. Não vamos presumir que todo contribuinte está querendo sonegar ITBI, porque essa não é a regra. Então, se o contribuinte está me dizendo, eu presumo que aquilo é verdadeiro. Eu estou desconfiado que não é aquele valor, eu, como município, tenho que abrir um processo administrativo para apurar qual que é o valor de fato daquela venda. E aí, por isso, aqui nessa lâmina anterior, eu coloquei essa informação de ter isso previsto na legislação municipal, dizendo em quais casos o município vai poder abrir um processo administrativo para fiscalizar como foi aquela operação, para pegar laudo
de corretor ou ter uma própria comissão interna dentro da administração que faça a apuração desse valor e chegue, não, é impossível que a Franciele tenha vendido esse imóvel por R$50 mil para o Anselmo. No mínimo, o valor de mercado desse imóvel é 200 mil. E apurar, nós vamos considerar como 200 mil, mas não lançar de cara. O que o STF, o que o STJ diz nessa decisão de 2022, e isso foi fixado como tema repetitivo, tema 1113, o que significa que, como o Anderson estava falando antes na palestra dele, que aí todos os tribunais de justiça têm que seguir esse entendimento na análise das cobranças do ITBI, é que eu tenho que presumir que está correto o que o contribuinte falou. Se eu não acho que tem credibilidade, eu abro o processo administrativo, apuro qual que é a verdadeira base de cálculo, mas dou a possibilidade dele se defender, dele demonstrar, não, eu estou apertado, eu estava precisando de dinheiro e por isso eu efetivamente recebi na minha conta só R$50 mil. E aí tem que ser essa a base de cálculo do ITBI nesse caso. Agora, se o contribuinte não conseguir demonstrar que realmente o que ele alegou está certo, aí o município pode cobrar sobre o valor que ele apurou. Mas sempre o que é importante nessa decisão do STJ, dar essa possibilidade do contribuinte se defender e, principalmente, a impossibilidade do município arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI. Dizer, antes da operação que o contribuinte fez de compra e venda, dizer, ó, se você for vender o seu imóvel, a base de cálculo vai ser 200 mil. Ter o que alguns municípios chamam de valor de referência. Não sei se é o caso de vocês, mas tem município que tem lá o valor venal para fins de IPTU, e o valor venal e o valor de referência para fins de ITBI. Até duas certidões diferentes. Uma certidão de valor venal, uma certidão do valor de referência. E já presumir que aquele imóvel vale 200 mil e não aceitar cobrar o ITBI menos do que aquele valor de referência. Isso o STJ disse que não é possível. Porque aí você vai estar fazendo um lançamento de ofício do ITBI que não é possível de acordo com a jurisprudência atual. Então, o que é necessário? Permitir avaliar o valor que o contribuinte informou no ITBI e aí fazer uma avaliação por meio de um processo administrativo, dando a possibilidade do contribuinte se defender, caso ele não consiga demonstrar o contrário, aí sim fazer a cobrança nesse valor. Se não, se ele conseguir comprovar que ele realmente fez a transmissão da propriedade por um valor menor do que o valor apurado pelo município, é essa que tem que ser a base de cálculo. E esse período é decadencial. De 5 anos, exatamente. E aí, eu estou trazendo aqui decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aplicando esse entendimento que eu estou falando para vocês. Essa é uma decisão de segunda-feira, julgamento do dia 22 de julho, em que foi decidido aqui a aplicação do tema 1113, a base tributária constante no efetivo preço pago pelo imóvel, ou seja, no montante negociado entre o alienante e o comprador, bem como no valor de arrematação nas hipóteses de aquisição de bens imóveis em asta pública. É incabível, portanto, a utilização de um valor de referência, de modo que o cálculo do imposto deve operar-se sobre o valor do negócio jurídico. Então, a gente tem várias decisões, trouxe outra aqui também do dia de sexta-feira passada, em que também o Tribunal de Justiça está aplicando esse entendimento. Por que eu estou trazendo essas informações para vocês? Nem todo contribuinte sabe disso, né? Sabe que tem a possibilidade desse questionamento, ainda mais quando é uma transmissão que não tem valor significativo. Mas, com valores significativos, contem com essa possibilidade do contribuinte questionar um lançamento que é feito de ofício com valor de referência. E aí, novamente, a reforma tributária, novamente o PLP 108, trazendo lá na possível reforma do Código Tributário Nacional a previsão de que o valor venal do ITBI, para fins do disposto da cobrança da tributação desse tipo de transmissão imobiliária, será o valor de referência ou o valor da transmissão, o que for maior, do bem imóvel ou do direito real sobre bem imóvel. O valor de referência que se refere ao caput desse artigo vai ser estabelecido por meio de uma metodologia específica para estimar o valor de mercado dos bens imóveis. E aí, lá no parágrafo 3º, havendo a discordância do valor de referência, caberá ao contribuinte comprovar o correto valor de mercado. Ou seja, mais uma vez, os contribuintes ganharam no STJ o entendimento de que
Não pode se presumir uma base de cálculo maior do que a que de fato aconteceu a transmissão. E aqui a gente tem uma previsão de uma possível alteração legislativa em que vai voltar. Em que vai ser o inverso, dizer o município pode prever o valor de referência, vamos presumir que é esse o valor da base de cálculo do ITBI, e se você vendeu por menos disso, você que prove o contrário. A lógica que a gente tem hoje, se o projeto for aprovado dessa forma, vai se alterar. Tá? E por fim, que meu tempo já está acabando, voltando no tema da integralização de capital, quando aumenta, a gente tem uma pessoa jurídica em que os sócios querem aumentar o capital dessa pessoa jurídica com a integralização de um bem imóvel, passando um imóvel que é da propriedade do particular para a propriedade da empresa. Isso geralmente acontece quando se forma uma holding patrimonial, uma empresa que tem o objetivo exclusivo de administrar o patrimônio de uma pessoa, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa jurídica, que realmente querem aumentar o capital e o sócio passe um imóvel do seu patrimônio para o patrimônio da pessoa jurídica. Com a ideia de incentivar a formação de empresas, porque quando a gente forma uma empresa, a gente precisa ter o capital social isolado do nosso capital, do nosso patrimônio como sócio, e às vezes a pessoa não tem dinheiro para colocar na empresa. Então, vamos integralizar com o imóvel. Com essa ideia de fomentar a criação de empresa, o Constituinte, lá em 88, previu uma regra de imunidade na Constituição, dizendo que quando essa transmissão imobiliária acontecer para a integralização de capital, não vai ter a cobrança do ITBI, sob uma condição que eu tenha que avaliar se essa empresa não tem atividade imobiliária preponderante, que ela não vai pegar esse imóvel para vender, para alugar. E como que eu avalio isso? O Código Tributário Nacional prevê que eu preciso avaliar a receita operacional dessa empresa. Se é uma empresa que foi constituída em 2020, por exemplo, e hoje eu, como sócia, estou transferindo um terreno meu para essa empresa, eu tenho que, nesse momento, eu estou presumindo que é uma hipótese de imunidade. Significa que o município tem que dar uma certidão de imunidade para esse sócio conseguir ir lá no cartório de registro imobiliário e registrar essa alteração do contrato social sem ter que pagar o ITBI. Mas, o que está previsto aqui no Código Tributário Nacional? Daqui 2 anos, o município pode ir lá e analisar, abrir um processo de fiscalização e verificar a receita operacional dessa empresa, analisando 2 anos antes dessa integralização de capital. Então, se ela aconteceu hoje, eu analiso a receita operacional de 25 de julho de 2022 até 25 de julho de 2026. 2 anos antes, 2 anos depois. Se mais de 50% da receita operacional foi receita imobiliária, não é caso de imunidade, o município pode cobrar o ITBI. Se menos de 50% é que foi receita imobiliária, mantém-se a imunidade. Essa é uma condição que o CTN coloca. E caso essa integralização aconteça no momento em que a empresa está sendo constituída, que eu não vou ter os 2 anos anteriores para verificar a receita operacional, esse prazo passa a ser de 3 anos. 3 anos a partir da integralização. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa semana mesmo eu estava trabalhando com um caso com um parceiro lá no Espírito Santo, em que a gente verificou 2 municípios lá que prevêem 12 meses, que nem olha aqui para o Código Tributário Nacional e fala assim, ó, se a receita operacional dos 12 meses anteriores à data da integralização for mais 50% for receita imobiliária, a gente não vai fornecer a certidão de imunidade. E essa legislação está desrespeitando o Código Tributário Nacional. Ela é ilegal, o contribuinte tem direito de ver aplicada essa regra dos 4 anos. E aí, qual que correndo aqui, porque meu tempo está acabando. O que a gente tem de discussão e como está a jurisprudência hoje sobre isso? A gente tem aí, como na palestra do Anderson, ele falando aí das pessoas que vendem esses milagres, né, de compensação. E a gente também tem as pessoas que vendem milagres de planejamento tributário, às vezes faz um planejamento tributário aí não muito correto, como um caso que foi parar no STF, em que a gente teve uma empresa que integralizou 17 bens imóveis que valiam um total de R$800 mil e colocou como 24 mil no capital social. Né? Então, assim, cara, não força tanta barra, né? Colocou 800 mil de imóvel e falou, não, mas eu estou integralizando, o valor desse imóvel é 24 mil. E colocou todo o restante, mais de R$700 mil, na conta de reserva de capital.
O município onde esses imóveis estão localizados foi cobrar. Falou, não, peraí. O que a Constituição fala é que é imune o que vai para a conta de capital social. O que é reserva de capital não é imune, então eu vou tributar. Isso chegou no STF em 2020, foi fixado esse tema aqui de repercussão geral, tema 796, que diz que a imunidade em relação ao ITBI prevista nesse artigo da Constituição não alcança o valor do bem que excedeu o limite do capital social a ser integralizado. Ou seja, se era 800 mil, mas só foi para o capital social 25 mil, os 700 e poucos mil tem que ser tributado pelo ITBI. E aí, o que acontece? Isso está sendo validado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, só que isso está dando margem para os municípios cobrarem o ITBI considerando o valor de mercado dos imóveis que estão sendo integralizados. Se o sócio diz que está integralizando o imóvel por 150 mil e o município avalia que aquele imóvel de fato vale 500 mil, muitos municípios estão cobrando o ITBI sobre essa diferença de 350 mil reais, ignorando que o sócio disse que ele integralizou o capital só por 150, com base, inclusive, numa legislação que permite, eu não coloquei aqui, mas tem uma decisão que trata. A Lei Federal 9.249 de 95 prevê que quando a gente vai transmitir um imóvel do patrimônio particular da pessoa física para a pessoa jurídica, essa transmissão pode ser feita com base no valor que está declarado na minha declaração de imposto de renda de pessoa física. Porque é esse o valor pelo qual eu tenho aquele imóvel no meu patrimônio e estou transmitindo por esse valor para o patrimônio da pessoa jurídica. Muitos municípios estão desconsiderando isso, apurando o verdadeiro valor de mercado do bem e calculando ITBI sobre essa diferença. E como está a jurisprudência, vocês vão ter acesso a esses slides que tem decisões recentes desse ano, em que o nosso Tribunal de Justiça está dividido. Algumas câmaras entendem que realmente tem que cobrar sobre essa diferença, que o fato de eu poder transmitir pelo valor que está na minha declaração de imposto de renda não faz com que a base de cálculo do ITBI seja esse valor, tem que ser efetivamente o valor de mercado, ao mesmo tempo em que a gente tem decisões que aplicam aquele tema repetitivo 1113 do STJ, dizendo, peraí, se o contribuinte disse que ele transmitiu por 50 mil, é esse o valor da operação imobiliária. Se o fisco quer cobrar o contrário, que faça um processo administrativo. E um último ponto. Quando foi julgado esse tema no STF, o ministro Alexandre de Moraes, que era o relator desse caso, no voto dele ele falou assim, olha, essa condição de que se for atividade imobiliária não vai ter a imunidade, isso não se aplica no caso de integralização de bens imóveis. Só se aplica no caso em que eu tenho uma empresa, juntou com outra empresa, ou cindiu e mais de uma empresa. E tem contribuinte tentando pegar esse ponto para dizer, olha, não, independente do tipo da minha atividade, se eu integralizei capital com o imóvel, eu tenho direito à imunidade. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo isso não está colando. Então, o que se entende? Isso foi um pontinho do voto do ministro Alexandre de Moraes, que o plenário do STF não se manifestou sobre isso, não formou tema de repercussão geral a respeito dessa questão de ser condicionado ou incondicionado, então tem que respeitar aquela regra que está lá no artigo do Código Tributário Nacional. É isso. Tributar a diferença e considerar se mais de 50% da receita é ou não imobiliário. Depois de 4 anos. Aqui eu deixo meus contatos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpem pelo tempo.